Olá pessoal, eu sou Ana Pierre, sou graduanda de Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina e nesse vídeo vamos começar nossa playlist de Análise Estrutural 1 e esse vídeo vai ser apenas uma introdução a essa matéria, ok? A estrutura é um conjunto formado pelas partes existentes que garantem a estabilidade de um objeto de projeto, por exemplo, uma edificação. Cada parte da construção, também denominada peça estrutural, deve resistir aos esforços incidentes e transmiti-los a outras peças, através dos vínculos que as unem, com a finalidade de conduzi-los ao solo. Quando se projeta uma estrutura, a análise do comportamento estrutural exige que sejam feitas algumas simplificações que conduzem a modelos estruturais. A análise estrutural determina os esforços e deformações a que as estruturas são submetidas. Para que se defina um sistema estrutural mais adequado, para uma determinada situação de projeto, deve-se considerar vários fatores. Os principais são o projeto arquitetônico, que tem que se considerar os aspectos funcionais, por exemplo, a dimensão do espaço interno, a iluminação e as limitações do espaço exterior. Os aspectos estéticos, tem que considerar os carregamentos atuantes, as condições de fabricação, transporte e montagem da estrutura, e o material estrutural a ser utilizado. Cada material possui características mecânicas peculiares. O material deve estar adequado aos tipos de esforços solicitantes pelas estruturas. Aqui a gente tem uma imagem que mostra a classificação de esforços externos e esforços internos. Dentro de esforços internos, a gente tem os esforços externos ativos e os esforços externos reativos. Dentro dos esforços externos ativos, a gente tem os permanentes e os acidentais. Dentro dos acidentais, a gente tem os estáticos e os dinâmicos. E o que a gente vai focar mais nessa matéria, que são os esforços internos, a gente tem o esforço normal, o esforço cortante, o momento fletor e o momento torsor, ok? Agora vamos continuar. Os sistemas estruturais são modelos de comportamento idealizados para a representação e análise de uma estrutura tridimensional. Estes modelos obedecem a uma convenção. Esta convenção pode ser feita em função da geometria das peças estruturais que compõem o conjunto denominado sistema estrutural. Quanto à geometria, um corpo pode ser identificado por 3 dimensões que definem seu volume. Conforme as relações entre essas dimensões, surgem 4 tipos de peças estruturais. Agora a gente vai ver a classificação das peças estruturais quanto à geometria. Existe a barra, que é considerada 2 dimensões da mesma ordem de grandeza e uma terceira maior que as outras 2, ok? Barra de elementos delgados. As 3 dimensões principais são de diferentes ordens de grandeza. É o caso dos perfis metálicos, onde a espessura é muito menor que as dimensões da seção transversal, que é menor que o comprimento da peça. Então é o seguinte, a gente tem aqui, essa forma aqui vai ser bem comum para vocês, que o que acontece? Essa espessura, ela é muito pequena, tipo, muito. Só que esses aqui são maior que ela, mas eles ainda são menores do que se comparado ao comprimento que tem essa peça metálica, ok? Continuando, as barras de elementos delgados são tratadas sob o ponto de vista estrutural da mesma forma que as barras, exceção feita a solicitação por torção. Folhas ou lâminas. 2 dimensões da mesma ordem de grandeza e maiores que a terceira dimensão. Subdividem-se em placas, chapas, cascas e bloco. Ok? Agora a gente vai ver a classificação das peças estruturais quanto às cargas. Tracionadas, pontes pênseis, pontes estaiadas, tirantes e membranas em cúpulas. Comprimidas, pilares, arcos e escoras. As treliças têm tracionadas e comprimidas. Descisalhamento, paredes em edifícios em zonas de sismos e ventos fortes. Flexão, pode ter vigas, pórticos e lajes. As estruturas no espaço estão submetidas a uma resultante de um sistema de forças e uma resultante de momento em um certo ponto. A resultante de forças nesse ponto leva a uma tendência de translação. A resultante de forças leva a uma tendência de translação. E a resultante de momentos nesse ponto leva a uma tendência de rotação. A translação pode ocorrer nos 3 eixos ortogonais,
bem como a rotação. Logo, uma estrutura no espaço possui 6 graus de liberdade, que agora é o tópico que a gente vai falar. Em uma estrutura, torna-se necessário restringir esses graus de liberdade para se atingir a estabilidade. Os vínculos são os elementos responsáveis por evitar as possíveis tendências de movimento, através de reações contrárias às tendências. Quando os vínculos ligam os elementos da estrutura entre si, são chamados de internos, e quando ligam a estrutura ao meio externo, são ditos vínculos externos. Vínculos planos. No plano, um corpo rígido qualquer tem 3 graus de liberdade. Opa, ficou meio errado. Prontinho, aqui ó, 3 graus de liberdade de movimento. Deslocamento em duas direções e rotação. Deslocamento em duas direções e a rotação. Os vínculos são classificados de acordo com o grau de liberdade que permitem, ou do número de movimentos que impedem. Número de movimentos que impedem. Ok, vamos aqui ver o apoio simples ou de primeiro gênero. O apoio de primeiro gênero é aquele que impede o deslocamento em apenas uma direção. A reação R aparece na direção do movimento impedido. Exemplo de movimento. Rolete de skate. Ó, vou pegar aqui. Isso daqui. Vai ser assim mesmo. E eu vou ter aqui uma força de, sei lá, 5 newtons. Isso daqui, vou só explicar aqui, ó. Esse triângulo com um tracinho embaixo significa sempre um apoio de primeiro gênero, ok? Sempre. Um apoio de primeiro gênero. Quando não tiver nada embaixo ou tiver e for uns tracinhos assim, é um apoio de segundo gênero. O que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ou pode só não ter nenhum desses tracinhos embaixo. Mas quando for um apoio de primeiro gênero, ele só vai impedir uma reação. E daí, nesse caso, ele vai impedir essa reação de 5 newtons. Por exemplo, se aqui tivesse uma reação em X de, sei lá, 5 newtons também, ele não impediria, porque ele só impede a reação, ele só impede uma reação. Né? Ele não conseguiria impedir essa, e no caso aqui não estaria em equilíbrio, né? Não estaria fechando. Ok? Opa. Aqui. Tá. Aqui a gente tem isso daqui que não existe momento em Z. É porque esse apoio ele não reage ao momento. Poderia ter um momento ali, mas ele não iria reagir a esse momento. Não iria ter uma reação impedindo esse momento de acontecer. Isso no caso só de terceiro gênero que vai impedir. Articulação, rótula ou apoio do segundo gênero. O apoio do segundo gênero impede todas as translações possíveis no plano, ficando a rotação livre. As reações de apoio R aparecerão na direção das translações impedidas. Exemplo de movimento, dobradiça. Então, o que a gente tem agora? Ó, é aquilo que eu falei para vocês dos traçadinhos assim. Pá. RY, aqui, RX. Só que o que vai acontecer? A gente vai ter essa força aqui de 5 newtons e essa força aqui de 5 newtons. Em relação a isso, esse apoio vai conseguir segurar todas essas forças. Porém, temos uma questão. Essa força aqui, vamos dizer que ela tem, sei lá, 3 metros, né? E daí ela vai gerar um momento nesse ponto A. Porque a força ela vai gerar um momento. Se vocês não sabem disso, vejam as aulas de estática que lá vocês vão aprender. Então, a gente vai fazer 5 vezes 3, vai dar 15 newtons por metro. Então, vai ter um momento aqui, sei lá, momento de 15 e não vai ter ninguém para deixar estável, porque isso não é um apoio de terceiro gênero, é um apoio de segundo gênero. Então, aqui não está estável nesse exemplo, porque não tem como ele controlar o momento, porque a rotação fica livre. Agora, nosso querido apoio de terceiro gênero, ou engaste. O apoio de terceiro gênero impede todos os movimentos possíveis no plano. Dessa forma, aparecem 3 reações de apoio. 2 referentes aos movimentos de translação, R, e uma ao movimento de rotação, M. Exemplo de movimento, poste enterrado no solo, trampolim. Né? Então aqui, normalmente é assim que é feito. E aqui, ó, a gente pode, olha, botar aqui força, botar aqui 5 kN aqui, 5 kN também.
e aqui tem uma distância de 5 metros. Só que aqui, o que vai ter também? Aqui vai ter as reações. Essa reação em Y vai ser quanto? Vai ser de 5 kilonewtons, porque ela tem que zerar. Porque é a reação que está impedindo. É um apoio que impede. Aqui também vai ter 5 kilonewtons. E daí você pode me perguntar sobre o... Opa, perdão, peraí. Sobre o momento, né? E daí o momento, no caso, vamos usar a regra da mão direita. Daí vem pra cá. Tá. Ai, não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Mas, ó, seria assim o momento. O momento estaria entrando. Então, o momento que vai ser feito nesse ponto A tem que ser no sentido contrário do momento que vai ser feito pelas forças. Ó, as forças estão fazendo o momento assim, ó. Tá nesse sentido, tá num sentido horário. Então, a reação da força, que não vai deixar ela rodar, porque tem um engaste, vai ser no sentido anti-horário, para impedir que esse momento aconteça. E quanto que seria esse momento? Esse momento vai ser igual a 5 vezes 5, que vai dar 25 kilonewtons metro. Da onde eu tirei isso? Né? Vou explicar aqui rapidinho, caso tenha pessoas que não se lembrem. O que é momento? Momento é igual a força vezes a distância. Por exemplo, eu estou aqui. Deixa eu vir aqui fazer de novo. Tem essa força aqui. E essa força, ela vai gerar momento nesse ponto A. Opa, nesse ponto A. E a gente quer saber quanto que vai ser esse momento que ela vai gerar na tentativa de girar esse ponto A, né? E aqui 5 metros, ok? E daí, como eu falei, o momento é igual a força, nesse caso 5 newtons, vezes a distância. A distância é 5 metros. Por isso que vai ser igual a 25 kilonewtons metro. Ok? Entendido? Continuando. Uma estrutura é dita restringida quando possui vínculos para restringir todos os movimentos possíveis da estrutura: translação e rotação. 3 casos podem ocorrer na estrutura de acordo com a limitação dos graus de liberdade. Existem estruturas isostáticas, que são as estruturas com número suficiente de vínculos para garantir sua restrição aos movimentos. Os apoios são dispostos de modo a restringir seu movimento com um número exato de reações necessárias, ou seja, o número de equações de equilíbrio é igual ao número de incógnitas. O número de equações de equilíbrio é igual ao número de incógnitas. As estruturas são o objeto de estudo da análise estrutural 1. Então, nessa nossa matéria, a gente apenas vai ver estruturas isostáticas, ok? Estruturas hiperestáticas. São estruturas com vínculos em abundância para garantir sua restrição aos movimentos. Os apoios são dispostos de modo a restringir seu movimento com mais reações do que equações de equilíbrio, chegando-se a um sistema de equações indeterminado, mais incógnitas que equações. Ou seja, existem mais reações do que equações de equilíbrio. Então, sei lá, aqui, nossa, teria que ser, sei lá, assim, assim, e apenas uma força aqui no meio. No meio não, aqui. Daí o que a gente vai ter? A gente vai ter essa força Y, a gente vai ter essa força em X, a gente vai ter esse momento A aqui, a gente vai ter também esse Fx, vamos ter, Fx não, perdão, Fy, a gente vai ter esse Fy. E daí, se a gente pegar as equações de equilíbrio que tem, aqui tem uma abundância extrema, não precisava ter tantos apoios para deixar essa estrutura, para deixar essa estrutura estável, entenderam? Tá, estruturas hipoestáticas são estruturas não restringidas. Os apoios são dispostos de modo que o número de reações é menor do que o número de equações de equilíbrio. Ou seja, essa estrutura não possui vínculos suficientes para garantir a estaticidade mínima necessária. Ok, galera, esse foi o vídeo de introdução, eu espero que vocês tenham entendido. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, valeu, tchau, tchau!